Amém, graças a Deus. Então, a paz do Senhor Jesus, que Deus nos abençoe, que o Senhor venha enchendo a nossa vida, o nosso coração de paz e alegria. Hoje nós vamos fazer uma gravação, mais precisamente falando, sobre a escola bíblica do dia 27/7/2024, que trata sobre o segundo mandamento da lei, em conformidade com a lição propriamente dita. Hoje estaremos fazendo esta gravação, ok? Que Deus nos abençoe, que o Senhor encha o nosso coração de alegria, de paz e do que precisamos para vivermos felizes. Sem mais delongas, vamos para o texto mencionado na lição. Então nós vemos aqui, eu vou compartilhar com vocês primeiramente esse texto, que se trata da doutrina da igreja, que a lição é o segundo mandamento, e ele proporciona uma leitura semanal no Salmo 119, Salmo 119, do verso 89 a 96, no domingo, 97 ao 104 na segunda, 105 a 112 terça, 113 a 120 quarta, 121 a 128 quinta e 129 a 136 na sexta-feira. Essa é uma sugestão de uma leitura semanal que eu considero de extrema importância para todos nós. Temos o hábito, o costume de ler a palavra de Deus, ok? E essa leitura, para a honra e glória do nosso Deus, vamos ler Êxodo capítulo 20, do verso 3 ao verso 17, conforme mencionado o texto áureo, como os irmãos veem, e todos receberam já a sua apostila, ok? Nos diz, verso 3: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem na terra embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse é o terceiro mandamento. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é o quinto mandamento. Sexto: não matarás. Sétimo: não adulterarás. Oitavo: não furtarás. Nono: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E décimo: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Senhor nosso Deus, em teu nome maravilhoso, Senhor, em teu nome maravilhoso, Senhor, que nos reunimos nessa hora em tua presença para buscar tua face e para aprender do Senhor. Entregamos não só nossa vida, mas a nossa casa, a nossa família, e esse dia tão importante em que o teu povo precisa realmente estar
inclinado e dedicado com exclusividade na tua obra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Então, irmãos e amados, nós vamos voltar a nossa atenção justamente para o segundo mandamento e o texto que lemos ainda há pouco, né? Êxodo capítulo 20. E o segundo mandamento, especificamente, ele nos fala sobre as imagens de esculturas. As imagens de esculturas. Ele nos diz para não fazermos e nem adorarmos a imagens. Conforme a apostila, a sequência aqui do estudo, para que não fique tão prolongado, eu vou tentar seguir o máximo aqui e ler toda. Então, até minimizar repetitivos comentários. Nós vemos na introdução, na maioria das vezes em que se anuncia o segundo mandamento, a interpretação dos seguidores católicos ou do catolicismo é que os crentes protestantes estão perseguindo e julgando sumariamente o povo católico. A verdade é que tal interpretação é um equívoco. Primeiro, porque o mandamento foi entregue a Moisés no Sinai, quando ainda não existia nem católicos ou protestantes. Segundo, existem outras religiões à semelhança do catolicismo, que também veneram imagem de esculturas. Terceiro, o mandamento é uma ordem de Deus aos homens e não um decreto de disputas religiosas. Vamos agora, de coração aberto, estudar essa questão, sem nenhum tipo de paixão dogmática. Então é bem cabível essa introdução. Ele mostra aqui 3 motivos que isso não é uma perseguição de protestantes contra católicos. Não. Até porque existem outras religiões que também fazem e realmente adoram os seus ídolos fabricados ou imaginados. Então, e outra coisa, esse mandamento, ele foi dado por Deus muito antes da existência da Igreja Católica ou igrejas protestantes, certo? E certamente isso não vem afetar não vem dizer, não implica que uma está contra a outra ou implicando com a outra. Não. O mandamento de Deus é eterno. Os 10 mandamentos, por isso que é mencionado no texto a leitura dos 10 mandamentos. Então, todos os mandamentos são válidos. O primeiro nós já estudamos, o primeiro mandamento, na aula passada, no estudo passado, na semana passada. E agora nós estamos ao segundo mandamento, que trata justamente desse assunto que vocês podem compartilhar, podem ver na tela, onde nos fala em 3 tópicos principais desse estudo. O primeiro tópico é: não farás para ti imagem de escultura. Aí vem o tópico 1.1, 1.2 e 1.3. O que são imagens de esculturas? 1.2, não farás. E 1.3, não adorarás. O tópico de número 2, imagens de esculturas. O que há em cima no céu? 2.1. O que há embaixo na terra? 2.2. 2.3. O que há nas águas debaixo da terra? E o terceiro tópico é o pecado de idolatria. 3.1.
não te encurvarás, nem a servirás. 3.2 Não meterás maldição em tua casa. E 3.3 uma maldição que se estende de geração a geração. E vem a conclusão. Ok? Então, não farás para ti imagem de escultura. Esse é o primeiro tópico. Mas, de fato, o que são imagens de esculturas? Conforme o texto, ele começa mencionando os Salmos de número 115, no verso 4 ao verso 7, que diz: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. A Bíblia muitas vezes utiliza o termo ídolo, de onde deriva outro termo, idolatria. Também utiliza o termo imagens de fundição, imagens feitas por meio de derretimento de algum tipo de metais, depois colocados em formas para ganharem contornos e formas específicas, como seres humanos, animais ou seres antropomórficos. Assim podemos compreender que ídolos e imagens de esculturas são as mesmas coisas. Objetos com esses feitos pelas mãos humanas são empregados em cerimônias religiosas e os participantes acreditam que esses objetos de gesso, de madeira, de pedra, de metal ou até mesmo de plástico seja a representação das divindades que por isso são milagrosas. Então, veja bem, o texto é enfático. Obras das mãos humanas, imagem de esculturas. Muitas vezes feitas de ouro, prata, gesso, pedra, madeira, mas é feita por mãos humanas. Veja bem, essa figura idealizada pela mente humana e fabricada pelas mãos humanas, elas, embora tenham nariz, mas elas não podem cheirar, elas não respiram e nem cheiram. Se não respira, então está morta. Elas têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não conseguem andar. Esse é o motivo pelo qual Deus, Criador dos céus e da terra, que ama o homem, que é tendencioso ao pecado, é pecador, a sua natureza terrena é pecadora, então ele tem tendência a criar para si imagens de esculturas. E terminam fabricando seus ídolos em figuras humanas, figuras de animais ou seres antropomórficos, ou seja, essas figuras místicas entre humanos e animais, entre humanos e seres imaginários celestiais. Daí onde vem a ideia do Minotauro, a ideia, do homem peixe, aí onde vem a ideia dos seres que moram, que vivem debaixo das águas, mistura de seres humanos com outros seres, inclusive os animais, aquela questão
do animal falante, né, do cachorro falar, do gato falar, da galinha falar, né, com língua humana. Então essa é a ideia das figuras antropomórficas. Mas as outras, que são figuras especificamente de animais, que muitas vezes são adorados, o elefante é adorado, a vaca é adorada, o macaco é adorado, e também os seres humanos, nas figuras humanas, nas imagens e esculturas, também são adorados. A questão é, tanto quem faz, como também quem adora, não está em conformidade com a palavra de Deus. Por isso, o segundo mandamento, diz: não farás. É 1.2. Não farás. Aqui nós vemos algumas figuras, as mãos fabricando uma mini imagem, e vemos algumas figuras já bastante grandes, né, que eram muito veneradas no Egito, figura humana, figura de Deus, de um Deus imaginário, figura até mesmo de um animal quadrúpede, né? Então, aqui nós vemos também a figura de outro animal, de um Deus fabricado pelas mãos humanas. O que é que diz o Senhor? Inclusive no mandamento está escrito. O segundo mandamento está dividido em duas partes, sendo a primeira: não farás. A primeira ordem é não fazer de jeito nenhum imagens de esculturas. Essa primeira parte destina-se ao artífice, ou seja, o que fabrica imagens de esculturas. Alguns artífices ou artesãos nem mesmo são religiosos ou adoram os objetos por eles trabalhados. No entanto, são cooperadores para que a adoração ao Senhor seja desviada e o prestígio que antes era do Senhor possa ser concedida aos ídolos. Com isso, Deus deixa de ser adorado. Mesmo dizendo não adorar, a de fabricação de imagem é uma ação abominável. Todos os ídolos de imagens esculpidas são nada, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, e as suas próprias testemunhas nada veem, nada entendem, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura, que é de nenhum préstimo, eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, e os artífices são apenas homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos, conforme Isaías 44, verso 9 ao verso 11. Então, como o texto menciona, essa parte é dirigida principalmente aos que fazem, que muitas vezes eles nem mesmo se dão conta. São pessoas que não acreditam em nada. São pessoas que não têm uma tendência religiosa, não têm uma fé, apenas fazem aquilo para si, como artistas muitas vezes, e como meio de vida, né? Fabricam belíssimas imagens e vendem e vivem disso. Mas, como diz o texto, de alguma forma eles contribuem. É natural que diante das grandes catedrais, que geralmente tem uma grande imagem, ali um artífice, com a sua arte, com a sua habilidade, tenha formado aquela figura que ele mesmo não adora, mas
Muitas vezes ele mesmo não adora. Mas as pessoas que vão até ali, nas suas romarias, elas se prostram, fazem os seus sacrifícios, adoram e dizem: salva-me, tu és o meu Deus, tu és o meu Deus. Então, de alguma forma, esse artista, esse artesão, está ajudando no trabalho de idolatria. Alguém pode até questionar dizendo: mas é um meio de vida, Deus não punirá este homem ou esta mulher por fazer isso. Bom, meu irmão, a palavra diz que ele está contribuindo e por isso ele receberá o seu salário celestial, né? Tudo que fizermos aqui neste mundo, tenha certeza, reflete no celestial. E pelas obras se conhece, pelos frutos se conhece a árvore. Então, a palavra diz que este não tem nenhuma sabedoria, este que fabrica uma imagem que é de nenhum préstimo, que de nada servem. Veja bem. E então, se aquele que fabrica inocentemente, como meio de vida, não está correto, imagine aqueles que adoram a imagem, as imagens. Então, não é à toa que os egípcios faziam as suas imagens, conforme vemos aqui nesses quadros, grandes imagens, mas que Deus combateu fortemente quando derramou as 10 pragas no Egito. Tenha certeza, cada uma daquelas pragas era um desafio a um daqueles deuses do Egito. E o Senhor Deus diz que os homens que fabricam, os homens que adoram, serão confundidos. Ele diz no próprio texto, no Isaías 44, versos 9 a 15, 9 a 11, diz assim: quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo, não tem nenhum valor, não tem nenhum prestígio, e todos os seus seguidores ficarão confundidos, porque acreditam em um Deus que não pode salvar. 1.3 Não adorarás. Veja bem, ele começou falando ali no que faz, e depois, agora, ele volta a atenção para a adoração ao Deus que não pode salvar. Aqui nós vemos a figura de um Deus chamado Baal e um Deus chamado Moloque. E pessoas adorando, entregando as suas criancinhas para Baal. Aqui nós vemos que esse Baal era um Deus de fundição. Vemos um grande fogo aqui por baixo dele e a criança nas mãos dele sendo sacrificadas. Agora imagine uma criança derretendo nas mãos de um Deus feito por mãos humanas que não pode salvar, que é de nenhum préstimo, e uma criança sofrendo aqui, derretendo nas mãos de Baal. Veja o que faz o incentivo de uma adoração a uma imagem de escultura. Veja o que faziam. Alguém diz: mas isso não se faz mais hoje. Mas durante muito tempo se fez. E quem garante que não se faz mais hoje isso? Que nós vemos Moloque, da mesma forma, um outro deus de fundição, figura imaginária, pernas e braços humanos, cabeça de homem, mas tem um chifre aqui em cima, chifre de touro,
e asas também de querubim. Então, tudo tem um motivo. Tudo tem um motivo. Então, irmãos, o que diz o texto? Não adorarás. Muitas pessoas não têm habilidades de um artesão. Por isso não fazem, mas compram, ganham de presente, encomendam ou se dirigem aos locais onde existem imagens de esculturas expostas com a finalidade de adorar. Esses são chamados idólatras. E não poderão entrar no reino de Deus, conforme Apocalipse 21, verso 8. A idolatria geralmente são pessoas... Os idólatras geralmente são pessoas que não conseguem analisar o ato de adoração no sentido real. E como uma espécie de loucura, praticam atos impensáveis, como se estivessem fantasiando em meio à cegueira, à surdez e nudez. Uma ação que poderíamos chamar de ingênua, se não fosse uma transgressão que conduz à morte eterna. Um homem corta para si cedros, ou toma um cipreste, ou um carvalho, e assim escolhe dentre as árvores do bosque, planta uma faia, e a chuva a faz crescer. Então ela serve ao homem para queimar. Da madeira toma uma parte e com isso se aquenta. Acende um fogo e assa pão. Também faz um deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e se ajoelha diante dela. Ele queima a metade no fogo e com isso prepara a carne para comer. Faz um assado e dele se farta. Também se aquenta e diz: já me aquentei, já vi o fogo. Então do resto faz para si um deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua súplica, dizendo: livra-me, porquanto tu és o meu Deus, conforme Isaías 44, versos 14 a 17. Primeiramente, observamos o enfático tópico, subtópico. Ele diz: não adorarás. Então, a recomendação de Deus, conforme o segundo mandamento, é: não adorarás, conforme está aqui. Não adorarás. E Apocalipse diz, conforme Apocalipse 21, verso 8, diz que os idólatras não poderão herdar o reino de Deus. E tem motivo para isso. A palavra de Deus tem motivo para enfatizar isso, que os idólatras não poderão herdar o reino de Deus. Ele menciona o texto de Isaías 44, onde mostra que o homem vai ao bosque e lá encontra um cedro, um cipreste e faz para si uma imagem de escultura. Ou ele mesmo planta, vem a chuva, rega, ela cresce e ele toma aquele tronco de árvore e faz uma figura. Só que a outra parte, ele faz lenha e se aquece do frio. Uma parte ele se aquece, a outra parte ele cozinha, faz comida e se alimenta, e a outra parte ele faz um Deus para si. E ele não chega a pensar, ele não imagina que daquela mesma árvore ele usou uma parte para se aquecer, usou a outra parte para cozinhar, e a outra parte ele fez um Deus para si e agora se prostra diante dela dizendo: salva-me, tu és o meu Deus.
Então, não só de figura, não só de madeira, de qualquer que seja a madeira, mas do gesso, da prata, do ouro, do ferro, né, do barro, qualquer que seja o material, é sempre uma imagem de escultura. E atrocidades muitas vezes são realizadas mesmo neste mundo. Mas tenha certeza, a recomendação de Deus é para que o homem não adore, não faça e nem adore imagem de escultura. Por quê? A vida eterna está sendo proposta para o homem se ele não fizer tais coisas. Porém, se ele fizer tais coisas, está voltando a sua atenção para um Deus falso, um Deus que não pode salvar, um Deus que tem nariz, mas não respira, tem boca, mas não fala, tem pés, mas não anda, e tem mãos, mas não apalpam, e tampouco não pode salvar ninguém. O tópico número 2 diz imagens de escultura. E 2.1 nos diz o que há em cima nos céus. O segundo mandamento proíbe as representações dos 12 seres que existem em cima no céu. Ou dos seres que existem em cima dos céus. 12 não, né? Senão confunde a história. Que seres são estes? Porque não podemos representá-los. Muitos, obviamente, imaginam seres divinos. Porém, o texto refere-se a tudo que podemos observar no céu, como o sol, a lua, as estrelas, planetas e nuvens, com seus diferentes contornos, as constelações, os pássaros, os morcegos e até mesmo o não visto, no caso, os anjos. Neste último caso, torna-se ainda maior a evidência da falta de sanidade, pois como representar o que não viu? E mesmo que alguém imagine ter visto, leia o que diz a Escritura. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho além do que já vos tenho pregado, seja anátema. Como antes temos dito, assim agora novamente o digo: se alguém vos pregar outro evangelho além do que já recebemos, seja anátema. Gálatas capítulo 1, verso 8 e verso 9. Anátema significa maldito. Palavra pesada, mas é verdade, meu irmão e minha irmã. Então, quando ele diz o que há em cima nos céus, se ele diz para não fazer imagens do que há em cima nos céus, então o que há em cima nos céus de fato? De fato, o que há em cima nos céus? O sol, a lua, as estrelas, planetas, nuvens, constelações, pássaros, morcegos e até mesmo figuras imaginárias, como anjos, serafins, querubins, até mesmo a figura do próprio Deus, que surge da mente humana, certamente, porque ninguém jamais viu a Deus, né? Ainda que fosse a imagem de Jesus, uma foto tirada dele na época, mesmo assim, diz, não poderíamos adorar aquela imagem. Então são figuras que estão nos céus, porque Jesus subiu aos céus. Nós cremos nisso, nós cristãos cremos nisso, cremos em um único Deus, cremos que Jesus é o único Deus, subiu aos céus, mas mesmo assim nós não podemos ter a imagem do Robert Power em nossa mente e assim adorarmos ou fabricarmos um Deus conforme aquela imagem do filme. Então, veja que o Senhor ele é enfático. O apóstolo Paulo fala aos Gálatas, dizendo, ainda que nós mesmos, ou um anjo descendo do céu, vos anuncie um outro evangelho além deste
que seja anátema. Ou seja, eles não pregavam a favor das imagens de esculturas. 2.2. O que há embaixo da terra? Proíbe também as representações dos seres terrenos, sejam humanos ou demais seres vivos. Logo, não se pode fazer ou adorar imagem de leão, cobra, vaca, rã, aves, humanos ou qualquer ser vivo que ande, que se arrasta, ou até mesmo os que são inertes, como os postes ídolos, árvore de linho do Líbano, de onde se originam as árvores de Natal. Há religiões que adoram imagem de elefante, de macaco, de sapo, de moscas, e imagens que representam seres humanos. Por isso está escrito: dizendo-se sábios, tornam-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagens de homem corruptível, ou de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, conforme Romanos 1, verso 22 e 23. Uma recomendação na carta aos Romanos sobre isso. Estava falando para pessoas ou para aqueles que gostavam, cuja sua cidade, cuja sua religião era repleta de imagens, figuras representativas, às vezes de leão, de cobra, de vaca, de rã, né? Seres humanos. E veja que eles não se intimidaram de falar isso aos romanos. Mas como os reis não valorizavam tanto os cristãos, pois era um grupo relativamente pequeno, eles não se incomodavam muito. Mas quando perceberam que isso incomodava, se desencadeou uma grande perseguição aos cristãos. Até mesmo por isso, pela acusação dos fariseus, e também agora por isso. Então, irmãos, embaixo na terra existem figuras humanas. Figura de reis, de rainhas, formato muitas vezes místico entre homens e animais, que são figuras embaixo da terra. É fabricado pelos homens, mas fruto da imaginação humana. Aí o apóstolo Paulo diz: dizendo-se sábios, tornam-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis. Tudo isso é uma abominação a Deus, conforme Romanos capítulo 1, verso 22 e o verso 23. E o que há embaixo nas águas? 2.3. É proibido também fazer ou adorar os seres aquáticos, como peixes, tubarão, golfinho, baleias, ou qualquer animal que vive nas águas. Isso vale até mesmo para os seres mitológicos. Seres não reais, mas criados de forma fantasiosa como recurso explicativo dos fenômenos. São os seres mitológicos. São exemplos de seres mitológicos que estão associados à vida aquática. Netuno, Poseidon ou Iemanjá. Sabemos que os seres mitológicos não existem, porém, o mecanismo ideológico e diabólico das religiões pagãs aproveita-se da ingenuidade dos povos. Tal ingenuidade permanece tão humilhante
quanto o era no passado. Então, as figuras mitológicas nas águas debaixo da terra. Eu quero relembrar aqui que no tópico número 2.2 falou das figuras das humanas na terra. E essa agora fala nas figuras imaginárias que existem debaixo das águas. Não só imaginárias, mas também peixe não é imaginário, tubarão não é imaginário, golfinho não é imaginário. Eles existem. Baleias também não. Mas muitas vezes são usados, os artífices fazem estas figuras e justamente para ganharem o seu sustento, por falta de entendimento, até acham dignamente, mas induzem as pessoas a adorarem os ídolos. Então, as figuras mitológicas que eram muito usadas na Grécia, no Egito também, e em Roma, elas também são fabricadas como a figura de Netuno, Poseidon. O que era Netuno? Era um deus romano. Segundo a mitologia, era filho de Júpiter e de Plutão. Né? E quem era Poseidon? Era um deus grego que também existia em Roma. Irmão de Zeus e filho de Cronos. Entendeu? Quem era Iemanjá? É chamada Rainha do Mar, mas também é conhecida como Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora Aparecida e Virgem Maria. Veja como a coisa é profunda. Eu sei que muitas vezes um estudo como esse provoca até mesmo ira de alguns. Mas nós estamos falando aqui, irmãos e amigos, ao que está escrito nas literaturas. Qualquer pessoa tem acesso às literaturas. Qualquer um tem acesso à história. E podem confirmar isso. O nosso objetivo nesse estudo é justamente esclarecer aquilo que cremos também, assim como você talvez creia diferente e queira esclarecer a sua fé. E você é livre para isso. É muito importante a liberdade de expressão, sem ofensas. Porque é através dessa liberdade é que podemos esclarecer o que pensamos, o que vemos, que pode livrar alguém da morte, da condenação. Então, irmãos, esse é o nosso principal objetivo com esse conteúdo da escola bíblica. E o 3.3, e o terceiro é o pecado de idolatria. E 3.1 diz: não te encurvarás a ela. A grande questão é essa. Os que fazem têm um grande problema com Deus. E os que se encurvam diante delas também têm um grande problema com Deus. Como aprendemos na revista anterior, um estudo sobre a lei de Deus, a lei existe para dar ciência do que é pecado e para caracterizar o tipo de pecado. O pecado de idolatria é explicado do ponto de vista dos 10 mandamentos, exatamente como Deus vê esta questão, como um ato de desvio de adoração, um ato abominável, onde o homem deixa de adorar e servir ao Deus vivo, transferindo esta adoração aos deuses mortos. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor
às imagens de esculturas, conforme Isaías capítulo 42, verso 8. Por isso, idolatria é a ação de se encurvar ou servir e adorar ou reverenciar, ou até mesmo o reconhecimento da imagem de escultura como uma divindade. Qualquer ação de veneração desse tipo produzirá ao homem a condenação. Então isso é muito grave. Coisa que pode ser desprezada, pode ser levada apenas como uma questão contenciosa dentro do campo religioso, mas na verdade é mais do que isso. Nós não podemos desviar a nossa adoração do Deus vivo para um Deus imaginário, para um Deus que não pode salvar, um Deus que não pode dar a vida eterna. O Senhor diz em Isaías no capítulo 42, verso 8, diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de esculturas. É o próprio Deus que enfatiza isso, irmãos, que não podemos voltar a nossa atenção ou adorar e mesmo fabricar imagens de esculturas. Quando fabricamos, induzimos alguém a adorá-la. Quando pregamos a favor, induzimos pessoas a venerarem as imagens. E quando nos prostramos, então estamos adorando a um Deus que não pode nos salvar. É justamente isso que o segundo mandamento da lei nos fala. E o tópico 3.2 diz: não meterás maldição em tua casa. Isso também é muito forte, porque geralmente vamos encontrar casas, ou somos tendenciosos a ter imagens dessa natureza porque achamos bonitas, bem feitas, uma obra de arte, e colocá-las em nossa casa. Mas o grande problema não é somente adorar, é tê-las também em nossa casa, né? Há certa resistência dos novos convertidos de deixarem alguns hábitos. Entre esses hábitos está a conservação de imagens de esculturas em suas casas. Essas imagens de esculturas são representações em gesso, louça, barro, plástico, madeira ou até mesmo por meio de uma gravura em quadro. A princípio a pessoa pode imaginar que não há nenhum mal ou risco. No entanto, vamos ler o que diz a Escritura. Em Deuteronômio, no capítulo 27, verso 15, e o capítulo 7, verso 26. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e o puser em um lugar escondido. Não cometerás, pois, uma abominação em tua casa. Não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, semelhante a ela. De todas as detestarás, e de todo o abominarás, pois é anátema. Então, se a figura não pode salvar, se a figura não tem vida, como ela poderá salvar alguém? Como ela poderá curar alguém? E como ela poderá dar vida a alguém? Quando elas são colocadas em nossas casas, com o intuito de devoção, principalmente assim, elas causam um grande dano. Até porque a questão da idolatria é também uma questão cultural. É também uma questão cultural. Se absorvemos esse costume dos nossos ancestrais, certamente elas estarão fixas na nossa mente, no nosso coração, e causarão transtornos, porque até visões começaremos a ter
acerca delas. E nasce ali uma questão de fé e de adoração, né? Com sacrifícios, como era no passado, os sacrifícios. Isso gera condenação, irmãos. É razoável que tenhamos todo o cuidado para não cairmos em tentação. O tópico de número 3 menciona uma maldição que se estende de geração a geração. Como já falei antes, quando isso pode se tornar uma questão cultural. Começa com você na sua casa, passa para os seus filhos, para os seus netos. Agora, como se torna uma questão cultural? Uma geração inteira é levada a esse costume. Fabricam deuses, colocam em suas casas, se deslocam de cidade a cidade, em rumo àquelas romarias, justamente para prestar cultos àquelas divindades fabricadas por mãos humanas. Então o Senhor disse: não fabricar, não adorar e nem colocá-las em nossa casa. Uma maldição que se estende de geração a geração. 3.3. Outra questão que exige ainda mais o nosso cuidado envolve a imagem de todo um povo ou geração. O mandamento bem dado a dizer, o mandamento bem claro ao dizer: não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem ou me odeiam. Êxodo 20, verso 5. Veja bem, até a 3ª e 4ª geração. Talvez esta seja a resposta para determinados acontecimentos terríveis. A forma de quebrar com tal maldição é se livrar de vez das imagens de esculturas. Aceitar Jesus Cristo como Salvador e viver adorando e servindo ao Senhor. Dessa maneira, nos recomenda a Escritura: as imagens esculpidas de seus deuses queimarás a fogo. Não cobiçarás a prata nem o ouro que estão sobre elas, nem deles se apropriarás, para que não te enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Você consegue perceber o que diz esse tópico? Ele nos enfatiza para que, conforme Êxodo 20, verso 5, diz: não te encurvarás a elas, não servirás a elas. Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus. Ele diz: eu visito a maldade dos pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então você ou nós somos responsáveis por nossa família, por nossos filhos e netos. Precisamos ver o que estamos passando para eles. Porque a vida não é somente essa terrena. Existe uma vida celestial. E quando contrariamos a Deus em desobediência a Ele, certamente perdemos a vida eterna e induzimos uma multidão, podemos induzir uma multidão de pessoas também. Está escrito, Êxodo 20, verso 5. Visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Uma forma que o texto proporciona para que venhamos nos livrar é quebrando realmente, nos desfazendo delas e aceitando Jesus como único e todo suficiente Salvador.
vivendo agora servindo a Ele e jamais servindo às imagens de esculturas. Observe agora, Deuteronômio no capítulo 5, diz: as imagens esculpidas de seus deuses queimarás a fogo, não cobiçarás, nem a prata, nem o ouro que estão nelas, até o material que elas foram feitas, nós não podemos cobiçá-las ou querer para nós, devemos desfazer tudo. Foi isso que Moisés fez, quando desceu do monte, aquelas imagens esculpidas, ele mandou que fossem quebradas, tornassem em pó e jogasse fora, porque elas não poderiam servir de instrumentos de incentivo para que o povo fosse idólatra. Concluindo, aprendemos nesta lição sobre o segundo mandamento. Nessa lealdade ao Senhor, inicia-se no entendimento de que Deus é fiel de maneira absoluta para com o seu povo. A nossa retribuição está em viver para Deus e adorá-lo com todo o nosso coração e pensamento. Isto envolve a decisão de repúdio a qualquer ato iníquo, como a adoração a outros deuses. Não devemos deixar o Deus vivo, aquele que nos ama de tal maneira e que nos dá a vida. Para concluirmos, leia o que disse Josué: mas se vos parece mal o servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haver de servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais? Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, no capítulo 24, verso 15. Ou seja, irmãos, todos nós, todos os homens, são livres para adorarem o Deus que bem quiserem, de preferência ao Deus vivo, ao Deus de Israel. Deus é tão maravilhoso que Ele dá liberdade, Ele não pressiona, Ele não agride, né? Ele não força a barra. Não, Ele não faz nada disso. Ele apenas convida e diz: vinde a mim, a todos os cansados, os oprimidos, e eu vos aliviarei. Muitas vezes a ruína está sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Não é por outra coisa, não. É por conta de atos que procedemos os nossos ancestrais. Quando ele diz: visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que lhe aborrecem, então isso é a mais pura verdade. É conveniente, irmãos, que venhamos adorar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso pensamento. Eu vou te convidar para fazermos uma oração ao nosso Deus e que o Senhor nos abençoe, aqui finalizando já esse estudo. Amém? Oremos ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, ó Deus maravilhoso, pelas maravilhas que o Senhor já operou em nosso ser, pela escola nesta manhã, que o Senhor proporcionou desta forma, desta maneira, para podermos entregar aos nossos irmãos a palavra genuína e assim mostrar a eles o caminho que está escrito na Bíblia Sagrada. Hoje, de forma específica,
o segundo mandamento da lei. Senhor, te pedimos, abençoa, Senhor, todos que ouvirem esta palavra, todos que ouvirão esta palavra no futuro, que venham guardar em seu coração o nome do Senhor Jesus. Seja glorificado hoje e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe e nos proporcione outros momentos assim, para a honra e glória do Senhor.